Foi. Toda vez tem que reinstalar meu aplicativo. A gente começa quando vocês quiserem, tá bom? Já iniciaram a prece? Não, vamos fazer agora. Vocês chegaram. Ela tem. Quem tem Ah, beleza. feliz para ler? Eu não tenho. Eu posso ler o feliz. Ver se alguém pode fazer a prece. Léo vai fazer. Quem faz a prece depois? Sem problema. Léo? Eu faço. Tá. Abençoa com Eu alegria faço. cada oportunidade evolutiva. A dor enfrentada com resignação diminui de intensidade, tanto quanto suportada em silêncio passa com mais rapidez. Nunca te alcançam os sofrimentos que não mereças, assim como não passarás pela terra em regime de exceção, sem os enfrentares. As leis de Deus são iguais para todos, substituindo o amor que escasseia, a dor é a mestra que impulsiona o avanço. Então vamos todos fechar nossos olhos para olhar um pouco para dentro de nós e nos conectarmos com o nosso Criador, nosso Deus Pai. Agradecer por mais um dia de vida, de existência aqui no plano. Agradecer essa oportunidade de estudos entre amigos e que Papai nos abençoe sempre, nos fortaleça, nos dê coragem e resignação diante das provas, das dificuldades, de todos os desafios que surgirão em nossas frentes, sabendo que cada dificuldade são oportunidades de crescimento. Agradecendo, Pai, principalmente por esse verbo que o Senhor nos enviou, que é o nosso amado Mestre Jesus, que trabalha por nós, que vela por nós, que sabe de todas as nossas limitações, mas espera sempre algo melhor de nós. Então, que possamos ter uma reunião boa, proveitosa e que possamos sair melhores agora do que entramos. Que assim seja, graças a Deus. Oi, Pri! Oi, Érica! Pri, seu cabelo tá lindo! Cortei. Oi, gente. Gente, eu quero entrar pelo computador. Como é que eu faço? Você bota o WhatsApp, o web, no computador e depois você não sabe fazer? Não, isso eu sei, então vou ter que botar no computador. É, bota Porque o WhatsApp. tá sem ID, né? Não, você abre o WhatsApp. Eu faço assim, né? Eu abro o WhatsApp no computador e aí eu clico no link. Não, sim. Porque a minha filha tem aula online. Vem o ID no convite. Ah, entendi. Ah, tá. Entendeu? Mas o Aham. Dariane não vem com ID. Eu não sei qual é. Tem como pegar o ID, mas agora eu também não sei. Eu não sei fazer. Na próxima eu tento pegar. Mas é porque se você pegar o WhatsApp web, clicar em cima do link, já vai direto. Não, sim. Sim. Isso eu sei. E aí, pessoal? Que bom que você está aqui. Saudades. Que estudo maravilhoso. Tá falhando? Eu não tô vendo ninguém. Ah, eu tô. Eu tô vendo todo mundo e eu tô ouvindo todo mundo. Eu também, tô vendo bem. Deve ser a sua internet, Léo. Às Então é vezes minha trava. internet. E tem alguém Tá falando tudo alto aí, Léo? travado agora. E aí, vamos falar? Vamos falar, vamos falar.
Deixa eu abrir aqui. Agora eu tô vendo vocês. Ê! É minha Vamos internet. começar pelo quem? Quer falar, Lívia? Eu pesquisei naquele site que a Ariane botou no grupo. Aquele site é muito bom, nossa, muito bom. Ai, também gostei muito. É muito completo, né? Eu amei, fiquei lendo ele um tempão. Eu acho que o que eu falar aqui vai ser mais ou menos o que vocês também colocaram, né? A gente pode fazer assim, por exemplo, eu falo Pedro, aí você fala outro. Pode ser, Pode ser? pode ser. Tá, eu vou. Ou então a gente. Oi, fala. Ah, Liane. Ou então a gente fala de todos juntos, né? De cada um. Porque, por exemplo, eu só estudei os cães. Também acho que a gente Então, pode fala, Ariane. talvez dê tempo a gente ler algumas coisas. Porque aí quem estudou acompanha, né? Tá bom. Aham. Sobrar tempo. Hoje. Rapidinho. Qual que a Lívia disse que pesquisou? Aquele da Bíblia? Da biblioteca? É tipo. Não, Esqueci o nome do a site. Ariane botou no grupo. Qual é o nome do site? Esqueci também. Vou olhar aqui. Foi o que a Ariane colocou? Isso, Estilo adoração. isso. Qual, Suzana? A gente pode. Estilo adoração. O site que a Ariane colocou. Ah, não. Pensei que fosse que ela disse que o Léo sempre usa. É a Bíblia do Caminho. A Bíblia do Caminho complementa, eu acho. Então, mas eu não Esse achei texto. tão fácil assim, não. A Bíblia do Caminho? É. A Bíblia do Caminho, por exemplo, quando tá lá Simão Pedro, eles indicam o quê? Eles indicam um texto sobre um texto que é aquele dicionário que a gente também segue. Então eu achei fácil, porque ao invés de você ir no dicionário, abrir aquele PDF, ficar procurando o nome dos caras, você já clicou lá, Simão Pedro, já vai aparecer o que diz o dicionário John Davis, sei lá, sobre isso. Aí a Bíblia do Caminho já sinaliza. Sinaliza também um comentário de Haroldo. E sinaliza também vários textos espíritas que falam sobre Pedro. Tudo no mesmo link, tudo naquela página. Por isso que eu acho que a Bíblia do Caminho vai complementar com esse outro estudo que a gente fez. Porque esse link que eu mandei para elas no grupo, ele vai falando quem é Pedro, mas referenciando as citações da Bíblia. Tipo, Pedro era assim, conforme nos evangelhos tais e tal. Aí vai citando mais ou menos isso, só o que está na Bíblia. E Entendi. na Bíblia do Caminho traz outras referências. Por exemplo, esse dicionário, eu acho que ele é católico, né? É feito por um católico. Sim. Então, aí dá uma mesclada. Eu acho, olha só, que a gente podia fazer o seguinte, já que os cães vão render mais assunto, principalmente porque são 4 apóstolos importantes que têm bastante conteúdo, a gente podia ler o material que a gente tem sobre eles para todo mundo conseguir participar, colocar aqui no bate-papo também. E os outros a gente vai falar mais rápido, acho que mais rapidamente, né? A não ser que alguém tenha estudado mais profundamente o onde e o quando. Tá bom. Quer começar, E o como a Ariane? gente faz junto. Podemos, vamos. Vamos. Então, deixa eu pegar aqui o meu material. Só um instante.
Quer que outra pessoa comece? Melhor. Eu tô tentando pegar o texto para colar no bate-papo. O texto do link mesmo, se a Lívia quiser começar, e aí eu vou colocando aqui, aí eu vou comentando também. Eu fiz um resumo daquele Eu negócio não que tu mandou. imprimi. Desse negócio que eu fiz, eu li com calma, vi até um filme de Pedro, mas assim, eu não imprimi. Aí eu preciso olhar para ir pontuando. Eu fiz um resumo, eu vou ler meu resumo. Pode ler. O apóstolo Pedro foi um dos primeiros discípulos escolhidos por Jesus. Pedro também é chamado na Bíblia de Simeão, Simão e Cefas. Do aramaico, Cefas significa rocha ou pedra, que em sua forma grega é Petros. O significado desse título se refere ao fato de que Pedro se tornaria firme como uma rocha. Considerando as referências em todo o Novo Testamento, os estudiosos entendem que ele foi um típico homem do campo, uma pessoa simples, direta e também impulsiva. Possuía uma aptidão natural para exercer a liderança. Talvez por ser caloroso, vigoroso e normalmente comunicativo. Pedro recebeu um convite de Jesus enquanto estava pescando no Mar da Galileia para ser seu discípulo. O apóstolo Pedro era irmão do apóstolo André, um pescador de profissão como ele. Pedro era casado. Tinha sido sua sogra curada por Jesus. Pedro foi o primeiro a pregar o evangelho no dia de Pentecoste. Cerca de 3.000 pessoas se converteram naquela ocasião. Existe uma tradição muito antiga de que o apóstolo Pedro tenha sido martirizado em Roma por volta de 68 depois de Cristo. Tertuliano, 200 anos depois de Cristo, defendeu tal afirmação e Orígenes afirmou que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, uma informação também presente em alguns livros apócrifos. Foi isso que eu coloquei, que é o resumo desse, né, que a Ariane colocou no bate-papo. Né, Ariane? Isso. Além do que você leu, Su, o meu ficou também mais ou menos assim. Eu li também que ele foi o primeiro dos discípulos, né, a reconhecer que Jesus era mesmo o Messias, sabe? Que era filho de Deus e tal, e que era mesmo o filho, era mesmo o Messias e realmente a missão dele, tudo era verídico, vamos assim dizer. Ele foi o primeiro dos discípulos que reconheceu isso, sabe? Show. Ai, ficou mais ou menos igual ao seu também. Deixa eu tirar uma dúvida. Fala. Pedro, Simão, mesma pessoa? Sim. Então, aí eu não sei. Isso. Porque onde eu pesquisei falou, né, que foi um dos 12 primeiros apóstolos de Jesus. Simão Isso. também chamado de Zelote. Alguém viu isso? Não. Zelote, não. Simão, Zelote. Simeão Zelote no e livro de Lucas. Zelote no livro de Lucas, que é derivado do aramaico e significa a mesma coisa que zeloso. Supõe-se por esse apelido por ele pertencer à seita judaica. Eu achei essa parte também. Alguém pode depois anotar e ver se realmente, né, tem alguma coisa a ver? Acredito que sim, porque aqui também está dizendo que ele é Pedro e Simão, a mesma pessoa. Tá. Porque... Então você coloca no WhatsApp para a gente poder pesquisar. Só que está dizendo que é no livro de Lucas. Que está dando essa denominação. É porque tem um... Eu vi aqui também, não sei se eu Tem um posso texto... contribuir, e algo que me chamou muito a atenção também, que eu não sabia, né? É que Pedro também foi o discípulo que, conforme Jesus havia dito, o negou 3 vezes antes que o galo cantasse, 2 vezes, na ocasião que envolve a prisão e crucificação do Senhor.
Isso para mim foi uma novidade, que eu não sabia disso. Isso para mim foi uma grande novidade. Eu vi essa informação também. Em relação a Simão o Zelote, é um dos apóstolos do Cristo. Não é o Simão Pedro, é o Simão Zelote, o Zelote, que pertencia a uma seita chamada de os Zelotes, ou Zeladores, que lutavam para a libertação de Israel dos romanos, permaneceu na Palestina pregando o evangelho. Então é outro. É outro, Sobre é. o nome dele, você vai ler isso? Sobre o nome dele, Suzana? Não. Tá, então vou ler aqui. Sobre o nome, eu acho que foi falado, mas só para reforçar, porque a Priscila levantou, né, esse ponto. Nesse link que eu mandei, estava falando sobre isso. O apóstolo Pedro, chamado por outros nomes da narrativa bíblica, possivelmente seu nome original era o hebraico Simeão, utilizado originalmente em alguns textos que estão lá em Atos dos Apóstolos. E talvez ele tenha adotado o nome grego Simão, com pronúncia semelhante. Aí, quando ele se encontrou com Jesus, o Senhor o chamou de Cefas, do aramaico Kefa, que significa rocha ou pedra, que em sua forma grega é Petros, ou seja, Pedro. Eu entendi o seguinte, que o nome dele era Simão, no grego, né, com essa pronúncia, que era o nome dele, que era original lá do hebraico, que ele era judeu. Quando ele encontra Cristo, ele recebe esse outro nome, que tem significado de pedra, rocha. Assim, a narrativa do Novo Testamento designa o apóstolo Pedro por essa variedade de nomes. O apóstolo Paulo chamava de Cefas. Aí, onde que o apóstolo Paulo... Aí, esse texto, esse link, vai mostrando onde está cada coisa. Lá em Coríntios, ele chama o apóstolo... O Paulo chama Pedro de Cefas. O apóstolo João, geralmente, chamava ele de Simão Pedro. E em Marcos, chamou ele de Simão. Mas eu acho que a explicação fica clara, assim, né? Que ele era em relação em a Mateus 16, versículo 18, fala esse trecho aí. Jesus fala: também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Aí que ele nomeia. Era comum nessa cultura nomear a pessoa, né? Renomear ela. E também, Leonardo, eu estava vendo também, porque toda vez que eu penso em Pedro, eu não sei porquê, né? Não sei se é por conta da minha coisa lá católica, lá de catecismo, né? A gente lembra de Chaves, né? Aí eu fiquei pensando nisso, lá, por que Chaves com Pedro, né? E é isso que você falou, é nesse mesmo versículo lá de Mateus, acho que 16, não, acho que é o capítulo 16, acho que é o versículo de 19, se eu não me engano, né? Que ele fala, eu darei a você as chaves do reino dos céus. Aí que eu liguei, entendeu? Chave com Pedro, né? Isso é bem interessante, né? É verdade. Quando eles se convertiam, né, ao cristianismo, eles ganhavam outro nome, né? Tipo Saulo, que depois virou Paulo, né? Era tipo assim, né? Tá. essa aí também, essa tradição, né? Uhum. Porque realmente eles começaram uma nova vida, né? E como as coisas eram, como é que eu posso dizer, muito radicais, muito encaixotadas, né? Assim, eu vi um filme que está no YouTube sobre... Porque essa semana foi difícil, eu imprimir as coisas e tal, mas eu tentei ficar me conectando de outras formas, né? Aí eu vi esse filme da vida do Pedro. E tem um momento que aquele soldado romano Cornélios, isso está na Bíblia também, né? Não sei se vocês já ouviram falar dessa história. Ele parece que se converte
né, ao cristianismo e pede para Pedro ir para casa dele, né? E aí tem aquela coisa, porque parece que no filme até mostra o Matias, que parece que é um discípulo que assumiu o lugar de Judas, que Pedro convida para assumir o lugar de Judas no posto dos apóstolos. E ele fica, não, você não pode entrar lá. Então tinha aquela coisa assim, de quem é dessa casa, dessa cultura, dessa religião, não entra na casa do outro, que é daquela cultura, daquela religião. Tipo, é uma coisa muito encaixotada, era muito assim, todo cheio de... Um não se mistura com o outro. Por isso também eu acho que tem aqueles diálogos que apareceram em alguns textos com Paulo e Pedro. Porque eles estavam querendo... A todo momento, o povo era muito dividido e muito extremista, né? Tipo, hoje em dia a gente não é mais assim. Hoje em dia a gente se relaciona bem com todo mundo, a gente tá super tranquilo com posições políticas e qualquer posição religiosa, mas naquela época o pessoal não aceitava. Aí, só para tirar, assim, desculpa, não dá para sentar Ariane. na mesma mesa um romano, um pagão e um judeu e um cristão. Pode falar. Eu botei no grupo aí, eu acho que fica mais fácil nomear todos os apóstolos. Isso está em Marcos. Tá? Botei no grupo não, desculpa, botei no Zoom aí. Então, assim, lá em Marcos, capítulo 3, que eu acho que foi onde a Adriana citou, ele vai citando todos eles e dando o nome final, né? Enfim. E aí tem a diferença lá do Pedro e tem aqui no final o Zelote também, só para a gente tirar as confusões aí. Peraí, então, deixa eu ver se eu entendi. É Zelote? Cadê? Eu não tô vendo. Deixa eu pegar o pedaço certo aqui. Simão, que foi denominado Pedro. Falta só um pedacinho, peraí. Esse Simão cananeu aí é o Zelote. Não tô vendo. No 18. No 18, André e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Tomé e Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão. Ah, Canaeu. É o Simão Zelote. Esse Simão Canaeu. É o Zelote que ela falou na outra que está lá em... Foi Mateus que ela viu, não? Fala, Érica. Tá no mudo. Lucas, isso, em Lucas. Aí tá cada um deles, né? Tá nomeado cada um deles aí. Então, esse Simão Cananeu também era apóstolo? Zelote, sim. Sim. Só uma pergunta. Erivelto, você sabe aí nas suas informações se o Simão Zelote ele é da tribo de Levi? É só para entender, porque como ele é zelador e a tribo de Levi tinha um aspecto mais voltado para esse segmento. Olha, esse Simão Zelote ele é da Galileia, foi um discípulo de Jesus Cristo, fazia parte dos 2 apóstolos, referido como cananeu de acordo com o livro de Mateus, e como Zelote no livro de Lucas e em Atos dos Apóstolos. A palavra grega cananeu e a palavra zelote deriva do aramaico e significa a mesma coisa, zeloso. Supõe-se, por esse apelido, que Simão pertencia à seita judaica conhecida como Zelote. Ah, entendi. Então, mas esse pedaço que a gente está estudando é o Pedro Simão, não é esse Simão Cananeu. Isso, é o Simão Pedro. Isso aí, é o Simão Pedro. Igual o Tiago, que também Tiago tinha 2 apóstolos chamados Tiago. Só que nessa passagem que a gente está estudando... É o Simão Pedro. Era um Tiago. Lívia, tu está falando? Tá no mudo você? Não? Não, eu estou falando sozinha com meu marido aqui que está me passando as informações. Mas ele falou que O nosso Tiago é o filho de Zebedeu. Isso. Beleza. Olha, coisas que eu não sabia, um monte de coisa que eu não sabia. Só sobre falta Pedro. o Tiago que eu peguei Thiago. ser o outro que não era para estudar. É o filho de Zebedeu de Salomé?
É isso. Ah, então peguei certo. É só Eu que tô achando que faltava. não é, não. Vamos falar mais alguma coisa de Pedro, Engraçado, né? Paulo? Porque é muita informação mesmo, né? Também por isso que eu vou ter que ficar lendo aqui de novo para poder lembrar. Mas, assim, sobre Pedro, só para finalizar, assim, que a Adriana também falou a questão da personalidade dele, né? Eu acho que a personalidade dele é muito, como é que eu posso dizer? Eu acho que ele até é um discípulo muito popular, né? Porque a gente se identifica com algumas coisas, né? Ele tem uma história muito bacana, né? Que tem a questão primeiro, quando eu acho interessante lembrar dessa passagem que Jesus chama ele para ser pescador de homens, né? Há uma teoria, há uma possibilidade do Simão, que eu li aqui nesses textos, dele ter sido discípulo de João Batista antes disso. Mas o que a gente sabe é que o irmão dele era o André. O André era discípulo de João Batista. Então, assim, quando João Batista chega e fala que Jesus é o Cordeiro, é o Salvador, aí André, já se encaminha para querer seguir, né? E Pedro, há uma teoria de que acredita que ele também poderia ser pelo local onde vivia e tudo mais. E aí, quando Jesus chama, né, e tem aquele fenômeno também, esse momento, eu não sei se eu não estudei os outros evangelhos, mas eu acredito que é nesse mesmo momento aqui, a história dos peixes, né, Léo? Não sei se você lembra. Tá em João, capítulo 1, 35. Mas é nesse mesmo momento, não é? Em que Jesus chama ele também em seguida para ser pescador de homens. Jesus vai lá para pregar nesse lugar onde ele está trabalhando. Aí eles voltam e pede o barco, eles voltam de uma pesca ruim, e libera o barco, depois o Jesus vai e fala, vamos lá pescar de novo, lá, no lugar tal que vai ter peixe. Aí eles vão, conseguem um peixe, e dali para frente ele pede para Pedro seguir ele, e para eles que estão ali para segui-lo. E eles vão. Aí... Eu não entendi, Ariane. Você está falando do primeiro momento, é isso, deles? Do primeiro momento de Jesus com eles? Isso. Esse aqui que a gente está estudando, capítulo 4, versículo 18 a 25. Então, mas aí aqui a princípio, não fala do peixe. Mateus, em Mateus é o primeiro momento que Mateus narra o contato deles com Jesus, certo? Mas parece que teve um antes, não foi ele? Teve um antes que está em João. Isso. Tá em João. Não, eu tô falando assim, esse momento que ele tem o primeiro contato com Cristo, quando Cristo convoca ele, porque o que a gente está estudando é a convocação desses primeiros 4 discípulos. Quando Cristo convoca Pedro e André, ele também faz essa situação, que não está narrada aqui, mas foi nesse momento, não foi? Então, eu acho que, eu estou querendo dizer assim, todos esses elementos somaram ali para a opção de André e Pedro de seguir Jesus, certo? Porque tem a questão de João Batista, tem a questão desse milagre, tem a questão da palavra que Jesus coloca ali, aí tem aquele livro Humberto de Campos que a gente estudou na outra quarta-feira, que falou bastante detalhes sobre isso. E aí ele fala para seguir, para ser pescador de homens a partir daí. Beleza. E aí Pedro aceita, né? E aí, o que eu li assim um pouco mais sobre a personalidade dele é que ele era uma liderança, mas uma liderança nata, assim, não alguém que tinha necessariamente instrução ou um posto de não tinha hierarquia, nada disso. Ele um líder do tinha povo. uma liderança, líder do povo. E ele era um cara muito firme, né? Ele tinha por isso até esse apelido da rocha aí. Tá? Ele não era o mais culto de longe, mas ele era alguém com firmeza e com liderança. Então ele acabava sendo seguido pelos outros de uma forma geral. E teve essa facilidade deles seguirem, porque João Batista pregava, né, que o Messias estava vindo. Descrevia quem era esse Messias. Então, desde das antigas escrituras, já sabiam que viria o Messias. Então, quando ele descobre que é Jesus, e eles são, o Pedro e André, são discípulos de João Batista.
Então ele sempre estava ali ouvindo as pregações, e quando acontece o anúncio, né, que Jesus, batismo, provavelmente eles estavam lá, né, eram testemunhos. E por isso, quando Jesus passa, esse aqui João 35, Jesus passa e convoca eles, de imediato eles vão. Então eles se sentiram muito felizes, né? Não foi assim, ele passou de repente, vamos embora? Não. Eles já sabiam, já tinham certeza que era o Messias que estava lá. E quando chamou, convocou eles, se sentiram com certeza lisonjeados e felizes, né? Lá em João, quando ele fala desse primeiro encontro, né, quando João Batista fala para eles dois, mostra Jesus para eles dois, na verdade João estava narrando o batizado, né? O momento em que ele batizou Jesus, aí ele fala da questão narra, né? Ele vê a luz e tal, enfim. E aí nesse contexto que ele mostra para eles quem era Jesus. Então já estava meio que já existia um envolvimento deles ali até na história, né? Aí, assim, na próxima vez em que eles encontraram com o mestre, eles já estavam envolvidos por aquela figura. Então até fica até mais claro aquela questão deles, quando Jesus chamou, eles já seguirem, porque assim, eles já tinham uma admiração pelo mestre, né? Uhum. Eu mandei só a título de curiosidade 2 imagens que são desenhos do Simão Pedro e do Simão Zelote, que estão na internet, assim, são desenhos, né? Enfim, mas só por curiosidade para diferenciar. Tá no mundo. A Adriana colocou aqui, parece que André apresentou Pedro para Jesus. É isso que esses textos aqui, esse link tá colocando, né? Que há uma teoria de que Pedro pode já ter sido discípulo de João Batista, mas não tem como, parece, comprovar nesse material. Por isso que acredita-se que André teria apresentado Pedro para Jesus, porque André, sim, já tem registros de que era discípulo de João Batista, mas é possível que ele Tem também João. fosse, né? Tá aqui, João 1,35, que fala que João segue junto com os seus 2 discípulos, que é Pedro e André, entendeu? Tá no Evangelho. Fala. Então tá. Fala de Aí João. fala assim, ó, vou ler só o 1,35. A outro dia, João ainda lá estava com 2 de seus discípulos. Já vai anunciando, entendeu? O desenrolar da história. É diferente quando a gente tem que se atentar de filmes históricos, porque como o filme mistura tudo também. os roteiristas, eles pegam uma história e vai emendando e viajam. Até para dar continuidade. Só para poder... Bota um para dar drama e continuidade. Tem um pedaço que eu não sei se é João, tem que ver aqui antes também, que fala um pedaço que eles começam a partir daí seguir Jesus, acompanhar Jesus. Na verdade, eles não estavam seguindo no sentido de juntos com Jesus. Por onde Jesus estava, eles estavam meio que tentando acompanhar ele, mas eles ainda não eram apóstolos. Aí mais à frente é que realmente eles são convocados como apóstolos. E aí tem essas misturas, mas assim, são as narrativas de cada um dos evangelistas, né? Cada um tem um pedaço da história, narrou daquele jeito. Pô, é muito rico o material, né? Se deixar falar de Pedro, a gente já fala aqui durante horas. Mas sabe o que eu reparei? Pedro é o que a gente tem mais coisas para falar. Quando eu fui estudar, os textos de Pedro eram desse tamanho. Depois os outros é mais rapidinho, tem menos recursos, né? Mas eu acho que Pedro... Tem Atos, né? Na vida dele. Porque ele acabou virando a referência, né, Ariane? Ele foi o que fundou a igreja. Então, assim, até como efeito histórico, você imagina, eu tinha 12 apóstolos. Um deles passou a capitanear todo o contexto da história de Jesus. As pessoas começaram a narrar mais a história deles com mais detalhes, ou buscar mais detalhes. Claro que aí depois, com o tempo, isso vai se perdendo na história, né? 2000 anos e alguma coisa aí. Eu acho que, assim, nos registros, Pedro está sempre presente, assim, é o que mais está presente, né?
Pedro está presente quando ele é o que toma a iniciativa, né? Eu acho que essa liderança que ele tinha, isso acaba dando destaque para ele nas passagens. Por exemplo, ele foi o que se ofereceu para andar com Jesus, né? Quando Jesus foi o que foi andar com Jesus sobre as águas, foi o que estava lá na hora da transfiguração, foi o que, em diversos momentos, ele está à frente ali, está presente, está em todos os... Esse site ele vai lembrando, né, de algumas passagens, que ele está sempre presente. E ele é liberto foi o que na também, prisão. né, ele era... Oi? Ele é liberto na prisão por um anjo. Tem essa passagem também. Não. Fala, eu não entendi. Ele o quê? Não, tu tá falando os fatos de Pedro? Eu lembrei também que ele Isso. foi liberto da prisão. Liberto da prisão por um anjo, entendeu? Léo, isso eu não sabia. Mas aí depois Foi. ele, de qualquer maneira, ele morre, né? É, E tem a depois história ele de morre. que ele foi crucificado, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de ser crucificado como Jesus. Mas antes disso, ele tem essa história que a Adriana falou, né? Que ele nega o Cristo 3 vezes. Então, assim, ele passa por todos os estágios de... Mas eu acho, que caracterizam ele, né? Como aquela pessoa impulsiva. Impulsiva não. De forte sentimento, né? Ele sempre foi, assim, de muita liderança, de muita ação, de muito sentimento, de muito cair dentro. Mas ele também teve um momento dele de fraqueza, intenso. Na crucificação ele teve aquele momento de fraqueza, mas ele mesmo entendeu, né, que Jesus o perdoaria e o caminho era continuar a obra. O Área, impulsivo também. É impulsivo, né? Também era tudo isso. A gente se identifica com Pedro, porque nós temos tudo isso. Porque ele negou, principalmente o lava-pés, né? Quando ele viu Jesus, que é Jesus lavando o pé, imagina eu como apóstolo, assim, né? Eu seguindo o Cristo. Se o Cristo, que é o Cristo, fez isso tudo, eu vou fazer o quê? O que vem pela frente aí para eu fazer, né? Então, ele era isso tudo. Por isso que a gente se identifica. Quando os soldados vêm pegar o Jesus, ele é o que vai lá e pega a espada, né, para defender Jesus também. Então, ele, do início ao fim, ele é sempre o cara que toma a iniciativa para as coisas, super né? fã de Pedro, super fã de Pedro, ó. Oi, gente. Vocês falando de Pedro, não sei se eu estou errada, mas ele foi quando Jesus estava na cruz, que ele virou e falou que Maria era a sua mãe? Alguma coisa assim? Era ele? Era Pedro? Não, era João. Essa é tua mãe? Era Não, João? É engraçado, né? Pedro não foi para a crucificação. Pedro, no momento da crucificação, ele fugiu, né? Não sei, estava perto, mas ele fugiu e não ficou ali para assistir. Depois ele se sentiu muito culpado e, né, que tem aquela história de que ele negou 3 vezes. O pessoal perguntou se ele conhecia Jesus e ele disse não. Mas depois ele entendeu que Jesus já sabia que ele ia fazer isso e ainda assim ele iria perdoar. E que era para ele prosseguir. E dali para frente ele não desistiu mais. Ele falou, agora eu não tenho mais medo de morrer, não tem, né? Depois que ele entendeu tudo, ele... Então foi João, né? Que Jesus meio que deixou Maria os cuidados dele, né? Mais ou menos assim, né? Tá, beleza. Eu queria te colocar... Vai, Léo, vai. Não, pode falar. Não, primeiras damas. Só falando um pouquinho do que a Adriana comentou, né? Quando ela falou de Pedro e falou da chave e tudo mais, né? A gente pensa também que na Igreja Católica a referência de Pedro é tão marcante, né? E tão importante para o segmento que é muito legal a gente ver quando a gente vê a dissessão da Igreja, né? Ver a figura de Paulo, que já é uma outra questão, não é o caso aqui, mas assim, Pedro na representatividade da Igreja Católica e Paulo no segmento protestante, né? Depois de tudo separado. E lembrando como curiosidade que o símbolo do peixe tem esse símbolo depois da partida do Cristo, todo
o andamento do cristianismo, o símbolo do peixe, né? Que era o desenho para direcionar os cristãos para eles se encontrarem, para eles se congregarem para o ato, né, dos estudos e tudo mais. A cabeça do peixe, tinha um desenho do peixe e a cabeça que significava a rota, o caminho. E aí, como curiosidade, também queria colocar isso. Vai lá, Léo, vai lá. Desculpa eu ter entrado aí na tua frente. Não, que nada. É porque é live, então a gente não sabe o momento certo, aí, às vezes atrasa a voz, né? Então, aí entra tudo junto, né? Não, só queria lembrar que é incrível que Jesus anunciou que alguém negaria, né? E ele falou, não, ninguém vai negar, né? E tem aquele momento também que quando Jesus anuncia que vai ser crucificado, que vai se oferecer, né? E ele fala, não, que isso, não vai acontecer nada com você, porque a visão dele era só a visão da vida, né? Não entendi que o propósito era gigantesco, né? Era só defendendo a vida. Aquele olhar humano nosso, né? Como fosse um de nós. Não vai não, mas não tem a dimensão do trabalho que era, né? E por isso que Jesus repreendeu ele, né? Sai de lá, Satanás, né? Que era o linguajar dele, né? Repreendeu ele, não. Se você não entendeu, e um dia você vai entender. Então, era mais ou menos essa mensagem que ele puxou de orelha. E quando a Ariane falou, né, que ele puxou a espada para lutar lá e corta a orelha, Jesus pega a orelha dele e cola a orelha do soldado. É incrível isso. E Pedro, eu não sei se alguém já comentou isso, né? Ele é considerado o Papa, né? O primeiro Papa da Igreja Católica, né? E na linha lá dos papas, o primeiro, eu fiquei pensando assim no que ele significa, o que ele representa como liderança da propagação do ensinamento do Cristo, como líder, né, do cristianismo, né, como primeiro líder do cristianismo para a humanidade, no sentido assim, o primeiro que após... Ele passou a ser referência, ele organizou, né, então assim... a igreja, né, a Casa do Caminho. Isso, ele fez toda essa organização e puxou a turma junto com ele. Precisava dessa firmeza, né, o que foi colocado aí, essa questão não só da liderança, mas alguém firme, alguém até com certo ímpeto, não é? Não era aquele cara mais calminho lá que ficava lá no cantinho, porque senão o negócio não ia andar. Então, assim, são os perfis mesmo. Ele é considerado o fundador da Igreja Católica. Até nessa imagem ele parece como o primeiro Papa, esse desenho que eu mandei para vocês. Da igreja. Eu não sei se alguém já leu o Paulo Estevão, Conta os bastidores de como que era Pedro. É fantástico. A luta dele, a força de vontade. Ele precisava, como o Erivelto falou, né, desse ímpeto, essa força, né? Porque os desafios eram gigantescos, né? A vida era para arrisco. Você dizendo que era cristão, seguia o Nazareno, você estava colocando a sua cabeça e sua família em jogo. Então, tinha que ter essa força, essa fé verdadeira, né? Então, aí mostra o início da criação na Casa do Caminho. Então, é fantástico a força de trabalho, a luta. Aquele livro ali, tem até que reler ele, que ele é fantástico. Oi, Marlene! Oi! Agora a gente pode falar de André, né? Que é irmão do Pedro e tá na mesma situação. Gente, foi quase uma hora só falando de Pedro. É porque os outros são rápidos, porque os outros não tem mais coisa. Gente, será que o Mas André, o André, que eu vou falar pelo amor também de é o André, é o meu André? Fala aí, Pri. Posso Fala ler? aí. Não, Vai, agora fala tô isso, com André. medo, né? Tô até com medo. Vamos lá. Fala o seu André primeiro, então, Priscila. Também foi um dos apóstolos de Jesus, irmão de Simão. No Evangelho de Mateus, Jesus chamou Pedro, irmão de André, de Bar-Jonas. É isso? Você já começou, irmão de Simão, é ele. Então, irmão de André de Bar-Jonas, que em aramaico significa filho de Jonas. Entretanto, no Evangelho de João, o nome do pai de André e Pedro aparece como João. André era nativo de Betsaida na Galileia,
mas posteriormente viveu em Cafarnaum, onde juntamente com seu irmão trabalhava como pescador. André, primeiramente, foi discípulo de João Batista, o qual lhe mostrou Jesus como Cordeiro de Deus. E André, por sua vez, também trouxe Simão, seu irmão, a Jesus. Dessa vez foi, isso. né? Foi o certo. Ficou lindo. Deixa eu só complementar com o que eu tenho aqui. Seu nome de origem grega significa valente ou viril. Ele era irmão de Simão Pedro. Jesus chamou André e seu irmão Simão para se tornarem discípulos de forma integral, ou seja, deixariam profissão de pescador e se tornariam pescadores de homens. Alguém quer complementar? Só dizendo Faço das que... suas palavras as minhas. Essa parte não tem mais o que complementar, só agora... E vocês entenderam que André foi o primeiro a despertar do que Pedro? E rápido ele reconheceu Jesus e apressou em apresentar o irmão, né? Está em João 1,41. Tipo, é ele! E aproximou o irmão dele. Aí eles citam aqui alguns momentos em que André aparece, né, nos evangelhos. Na última ceia, na Páscoa. André aparece ao lado de Filipe. Vai falando de algumas passagens deles. Tem alguma que chamou a atenção de vocês? Ele é mencionado, né? Da filha de... Fala, Léo. Oi. Eu não sei se você ouviu, acho que ficou mudo aqui. Ele aparece em João. Ficou mudo, né? É que tocou a ligação aqui. Vou botar em modo avião. Em Atos dos Apóstolos ele aparece uma vez. Aparece em Marcos também. Isso, Marcos 13. Marcos, João duas vezes e Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos 1,13. Ele é muito próximo a Jesus. Por mais que ele não é tanto citado assim a história, mas ele é muito próximo. Os livros... Até comenta aqui, ó, o Evangelho de João conta que André era um discípulo de João Batista, né? Aí fala dessa parte que vocês comentaram. André imediatamente reconheceu Jesus. A partir daí, os dois irmãos foram discípulos fiéis de Jesus. Numa ocasião posterior, antes do derradeiro chamado apostolado, passaram a ser companheiros mais íntimos e abandonaram todos os seus pertences. André é mencionado nos evangelhos. Tem até um momento que fala que... Tem aqui. Alguns questionamentos são levantados acerca de tais ausências, é isso? Está olhando aquele link? Não, eu estou olhando em outro lugar. Não, estou olhando em outro lugar aqui. Ele fala, alguns questionamentos são levantados acerca de tais ausências. Há quem defenda que ele seria mais jovem do que seu irmão Pedro e os filhos de Zebedeu, sendo então preterido nessas ocasiões. Outros argumentam que André possa ter sido designado por Jesus como líder do restante dos apóstolos. Ele era como relações públicas, né? Aqui tem um pedaço. Isso. André também ocupou a mesma casa que Jesus no início da vida pública deste, em Cafarnaum. Isso está em Marcos. Então, assim, eles estavam próximos o tempo todo. Com certeza. E é engraçado que existe um livro de manuscrito de Atos de André, mas ele não é divulgado. Tem até o nome do autor aqui. Cadê? Gregório de Tours. Tem um Atos de André. Gregório de Tours é onde acho que fala se ele foi crucificado ou se ele foi atado, né? Tem uma diferença com relação a isso. Tem essa... Então, eu vi aqui que ele, por exemplo, ele pode ter sido, assim, o tipo da cruz que ele foi crucificado era em forma de X.
né? Era uma cruz meio que diferente, né? E aí ficou... Aí por isso que existe, assim, tipo, Cruz de Santo André, porque tem a ver com essa coisa lá da cruz em forma de X. Isso foi super novidade para mim também, que eu não sabia disso. Isso aí você está comentando, está aqui também. André escreve que ele teria sido atado e não pregado, né? Amarrado, né, no caso, e não pregado a uma cruz latina. Desenvolvesse uma tradição de que André teria sido crucificado numa cruz do tipo conhecido como cruz decussata, cruz em forma de X, comumente conhecida como cruz de Santo André. Isso teria sido pedido, e que isto teria sido feito a pedido dele próprio, que se julgava indigno de ser crucificado no mesmo tipo de cruz que tinha sido crucificado a Cristo. Igual a Pedro, né? Pedro de cabeça para baixo. Não parecia ser padronizado. Isso, ele pede num outro formato, né? E aí, esse formato de X aí. Esse Atos de Santo André, Léo, que você falou sobre a cruz de Pedro. naquele dicionário também. Você falou sobre a cruz de Pedro, tem um caso que aconteceu comigo, engraçado. Meu ex-namorado tem um apartamento em Petrópolis, aí um dos quartos do apartamento tinha um santuário e um armário que no meio era um santuário. Aí quando você abria, tinha uma cruz invertida. Aí eu lembro que a primeira vez que eu abri o armário, Jesus, o anticristo. Aí ele foi e me contou a história da cruz de Pedro, que Pedro escolheu ser crucificado assim para não ser igualado a Jesus. Só para distrair um pouquinho. É verdade. É rico os livros espíritas que contam os bastidores, né? Foi o Erivelto que falou, né, que André viveu bastante tempo com Jesus numa casa. Foi isso, Erivelto? Aqui está colocando que, nas pesquisas que eu fiz, que André conviveu com Jesus quando Jesus estava, né, na vida pública, aí, que chama de vida pública. Eu estou me lembrando do livro que eu gosto muito, todo mundo já está cansado de ouvir, Jesus no Lar. Conta muito esses bastidores aí, no debate ali na casa de um, casa de outro, conversando. Aí mostra, às vezes, sempre mostra um apóstolo, e Jesus sempre auxiliando. Eu adoro esses livros de bastidores. Nossa, é muito bom. Deixa eu ver se eu acho aqui. Parece que está em Marcos isso. Aquele texto do dicionário do John, aquele que a gente acompanha, ele tem um trechinho que fala algumas coisas que vocês até comentaram, mas aí eu achei legal ler para poder complementar. Sobre o André, né? Conjunto, ele foi nesse dicionário ele fala que André, né, que apresentou Simão a Jesus, conjuntamente com seu irmão, em companhia de Filipe, foi portador da mensagem daqueles gregos que queriam ver Jesus, está em João. Nada se sabe digno de crédito a respeito de sua vida subsequente. Aí, quando ele fala aqui que ele foi portador da mensagem daqueles gregos que queriam ver Jesus, aí é aquilo que a Érica estava falando, né? Que ele tinha esse papel de que é a Érica que você falou? Diplomata, né? Eu acho que era isso. Segundo informações tradicionais, sofreu um martírio em Acaia, sendo crucificado, aí foi o que vocês falaram, né? Em forma de X e tal, que é a cruz de Santo André. E hoje esse lugar, ele virou padroeiro da Escócia, que parece que foi numa baía da Escócia que aconteceu isso. E sobre esse livro que você falou, ele cita aqui também, Atos de Santo André. Mas que os escritos dele estariam nesse material. E é só isso que tem nesse texto, todos.
A Vamos gente falar de pode passar para o Tiago? próximo. Vamos. Quem quer ler de Tiago? Quer ler, Marlene? Ou não? Ou Priscila? Não sei. Só uma pergunta. Que Tiago, o maior ou o menor? Só para ter uma ideia. Que eu Filho não de tô Zebedeu. Filho de Zebedeu. Quer que eu leia? Pode ser, aí depois a gente vai complementando. Foi também um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. É citado no Novo Testamento entre os 3 mais próximos apóstolos de Jesus, junto com os irmãos Pedro e André, e seu irmão mais novo, João. Filho de Zebedeu e de Salomé, fazia parte de um grupo de pescadores formado por seu pai, seu irmão João e Pedro. É também conhecido como São Tiago Maior, para diferenciar de Tiago Menor, que era de Nazaré, primo de Jesus e também apóstolo. Botei só isso. Tinha também uma parte que Tiago é mencionado quase sempre antes de João. Acredita que ele tenha sido o mais velho. Zebedeu, seu pai, tinha condições de contratar empregados, que provavelmente indica que eles faziam parte de uma família próspera e respeitada socialmente. Jesus apelidou Tiago e João de Boanerges, que significa filhos do trovão, provavelmente porque os dois tinham um comportamento intempestivo. Apóstolo Tiago foi o primeiro apóstolo a sofrer um martírio. Ele foi executado à espada por ordem de Heródenes Agripa I, aproximadamente 44 depois de Cristo. A sua mãe se chamava Salomé. E ele era irmão de João. Só isso que eu botei. Tudo que eu encontrei foi basicamente isso mesmo que você e a Pri falaram. Não achei mais nada de diferente, não. Eu também acho que não. Eu acho que o dicionário, ele fala esse texto, né? Daquele link, em outras palavras, a mesma coisa. Esse que Jesus chama eles de filhos do trovão é que teve um episódio que eles chegaram em algum lugar X e queriam botar fogo em tudo, tal, muito louco. Aonde? Jesus não foi aceito numa cidade? Aí foi o meu ponto aqui, tá falando comigo. Jesus não foi aceito em tal cidade? E aí eles queriam botar fogo na cidade, uma coisa muito louca. Aí por isso que Jesus chamou eles de filhos do trovão, né? Pelo comportamento intempestivo. Por isso que eu gosto deles. Eles eram a gente como a gente, sabe? Provavelmente eu ia querer botar fogo na cidade, então faz sentido. Mais ou menos, mais ou menos. Nem tanto, eu sei que eles estavam preparados, eu sei. Nem tanto, mestre. Eles usavam palavras e recursos que tinham a ver com a cultura da época, mas eles eram almas elevadas, né? Eu imagino. É algo Com certeza. mais que eu vi, tá em Marcos, se eu não me engano, capítulo 10, versículo 35 a 41, que eles fizeram uma solicitação lá para Jesus de ter alguma coisa mais alta, um cargo mais assim, tipo, privilegiado, enfim, ter alguma vantagem, né? E aí, tipo, Jesus foi certeiro, né? Falei, olha, meu filho, vocês fiquem aí na sua, que aqui não funciona dessa maneira, né? Enfim, isso eu achei bem interessante também, porque é muito igual a gente. É muito. Porque acho que não foi no texto passado que foi falado, na aula, na semana passada, que Salomé, que era a mãe deles, que falou com Jesus primeiro sobre isso. Coloca meu filho à sua direita e à sua esquerda, não sei o quê. Não tinha entendido nada do que era reino de Deus, entendeu? Achava que era um palácio, era rei de verdade, com ouro e tudo. Não tinha entendido nada Salomé. E aí foi passado isso, de certa forma, para os filhos, né?
E eu acho que a gente pode falar de João também, agora. O Zebedeu eu peguei aqui naquele dicionário, nada diferente do que acho que já foi falado. A forma grega o nome dele é a forma grega de hebreu de Zebadiah. Jeová tem, dotado. Nome do marido de Salomé, o pai de Tiago e João, pescador do mar da Galileia. Homem de abastança, porque tinha servos alugados. Você já leu isso, não já? Já tô ficando doida já, porque eu não sei mais o que eu li, o que vocês estão... Não, é porque agora você está falando de Zebedeu. Eu tinha falado isso por causa do pai do filho dele, né? E você tinha falado com base naquele link, né? Eu estava vendo, agora eu estou vendo do dicionário. Não opôs nenhum embaraço para que seus filhos seguissem a Jesus. É só isso que fala o dicionário. São 3 linhas sobre Zebedeu. Agora eu acho que a gente pode falar do João, né? Que já está no mesmo link. Quem quer falar de João? Eu posso falar e depois vocês complementam. Então a Pri fala, o que vocês acham? Você que sabe, Pri. Depois volta pessoa. Que o meu ficou um pouco repetitivo. Que o evangelista, né, também era apóstolo, também escreveu as 3 epístolas de João e o livro Apocalipse. João seria o mais novo. Consta que seria solteiro e vivia com seus pais e também era pescador. Aí tá aqui, em João que fala, né, que ele era chamado do filho do trovão e que depois ele foi considerado o discípulo amado. Isso, vou complementar. No momento da crucificação, o apóstolo João é o discípulo que aparece mais próximo de Jesus no Calvário. Ele também recebeu de Jesus a incumbência de cuidar de Maria, depois foi ele quem correu juntamente com Pedro ao túmulo de Jesus na manhã da ressurreição. O apóstolo João foi um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. A tradição cristã atribui ao apóstolo João a autoria de 5 livros do Novo Testamento. O 4º Evangelho de João, 3 epístolas, como a Priscila falou, 1, 2 e 3 de João, e o livro do Apocalipse. Com a ascensão do imperador Marco Neva em Roma, de 96 a 98 d.C., o apóstolo João foi liberado para retornar a Éfeso. Nessa época, provavelmente, ele já tinha cerca de 90 anos de idade. E a tradição afirma que o apóstolo João morreu durante o começo do governo Trajano, isto é, depois de 98 d.C., com idade bastante avançada. Curiosamente, seu irmão Tiago foi o primeiro apóstolo a sofrer martírio, enquanto João foi o último apóstolo a deixar a terra e chegar ao céu. Silêncio total. Não, eu sem querer pulei João, esqueci de escrever João aqui, estou me atualizando. Eu estou tentando ver o que falta do que ela falou, se tem mais alguma coisa para acrescentar. Então, eu já li algum tempo atrás, agora eu não lembro bem o nome certo da ilha, de repente alguém pode completar aí. Mas assim, o tempo ele teve em Efésios, cuidou de Maria, mas ele veio a desencarnar, no caso, a morrer preso. Ele foi preso dentro de uma ilha, acho que é Pátida, eu não lembro bem. É alguma coisa com P, que está na minha cabeça aqui. De repente alguém tem essa informação. Eu queria só colocar aqui o que eu tenho de João Evangelista. Era muito jovem na época da vinda do Mestre, e na crucificação foi designado por Jesus a tomar conta de Maria, demonstrando aí o quanto confiava em João. Não tinha conflitos íntimos, seus problemas eram só exteriores, no visual, naquilo que ele via na trajetória do messianato, né, da trajetória de Jesus. Isso conflitava ele, mas na sua intimidade ele era uma pessoa, um ser tranquilo. Queria colocar isso também. É Patmos, o nome da ilha. Em algum momento, durante o reinado do imperador romano dominicano, o apóstolo João foi banido para a ilha de Patmos.
foi lá que ele recebeu as divinas revelações do Apocalipse, dos livros do Apocalipse. Sim, exatamente. E ele que escreveu, né, o Evangelho de João, né? Dos evangelhos que muitas pessoas gostam muito, que é de fácil leitura e meio poético também. A intimidade dele, né? Nessa relação com o mestre direto ali, convivendo, vendo todas as dores dos apóstolos, né? As partidas, todo o andamento, né? Então, acho que isso tudo traz na hora da leitura, né? Essa energia. Muito legal, boa colocação, Léo. E a história mostra que ele não foi crucificado e não foi martirizado, ele morreu de velhice. Eu só não estou achando a referência aqui, mas eu sei que já li sobre isso. Nesse link que eu mandei tá falando disso. Tem? Ah. É um site evangélico, mas ele vai linkando tudo que ele fala, ele vai dizendo onde está na Bíblia. E esse foi o único que eu não pesquisei no dicionário também, para comparar. E o evangelho dele é fantástico. O Haroldo Dutra Dias faz um comentário no que está lá na Bíblia do Caminho. Eles fazem um comentário sobre a ausência de Pedro nas mensagens espíritas que foram psicografadas. Mas ele fala, eu nunca tinha parado para pensar nisso, que não tem uma psicografia assim na codificação, alguma mensagem sobre Pedro. E aí, na Bíblia do Caminho tem um texto falando sobre isso. E aí tem uma passagem, parece que Kardec recebe, que dá a entender que foi Pedro que mandou. E aí Haroldo Dutra Dias deixa essa dúvida, assim, essa reflexão pra gente pensar, porque é o espírito que fala. Fala, Lívia. Quando a gente estava estudando sobre as tentações, eu lembro que tinha foi na Gênesis, que tinha uma mensagem falando que supostamente as tentações eram alegorias e tal. Não foi esse texto, né? Não foi assinado por João Evangelista? Perfeito. Ele mesmo, foi? O próprio. Foi ele mesmo, né? Peraí. Você me fez lembrar um livro que eu estou atrás dele, eu esqueci o nome dele, que mostra um dos bastidores disso. Ney Lúcio foi convocado para uma reunião que ia ter lá em Minas, na época de Chico, e a palestra ia ser dada por João Evangelista. Uma vez eu comentei com vocês e eu não achei o livro. Você está falando palestra que foi dada ou é a situação que você vai falar de Eurípides? É o quê? É a palestra ou não, foi... quando Eurípides pede um testemunho e aí ele, quando ele chega no centro espírita lá em Sacramento, um médium incorpora João, o Evangelista, faz uma narrativa sobre o sermão da montanha, e depois, no final, ele se identifica, né, que João é o Evangelista, e aí encerra a fala dele. Essa foi o momento que Eurípides, que a ficha cai, tá? Mas isso não está no Pentateuco, isso é a história de Eurípides, que acontece em Minas Gerais, Sacramento. Essa eu conheço. O outro que eu conto foi uma vez que Ney Lúcio é o espírito que sempre estava em contato com o Chico, ele falando que ele foi convocado para uma reunião que ia ter lá em Minas, no plano espiritual. Ele estava todo eufórico, doido para receber esse convite, e ele recebe o convite. Então, tinha lá o João Evangelista lá falando, então... Eu não, vou buscar o nome do livro e vou caçar ele para vocês, dar essa fonte. Tem que dar a fonte, contar a história da fonte, né? Senão vira historinha. Do Gênesis, Gênesis capítulo 15, o item 53, quando ele fala da tentação de Jesus.
está assinado por João Evangelista. Entendeu? É por isso que Haroldo aqui, nessa mensagem, ele comenta, né, que sente a ausência do Pedro nas passagens. Ele diz, estranheza o fato deste espírito nunca ter se manifestado na época do estabelecimento da doutrina do espiritismo na França. Mas um espírito que não se identificou ao codificador falou a seguinte mensagem: tenho, porém, fé em ti, como tu tens fé em nós. E sei que a tua fé é das que transportam montanhas e fazem caminhar sobre as águas. Aí eles, né, deixam assim a entender quem poderia ter falado sobre caminhar sobre as águas, que foi Pedro. E aí ele deixa essa mensagem no ar, de que sim, ele pode ter participado, mesmo que não tenha assinado nenhuma mensagem. Uma outra coisa que eu achei interessante na Bíblia do Caminho, lá nas indicações, foram as leituras, né? Eu li algumas sobre de Maria Dolores Humberto de Campos, várias sobre Pedro, sobre os apóstolos, né? E aí tem uns conteúdos interessantes que vale a pena ler. Mas aí acho que a gente já pode ir pro onde, né? Não é melhor a gente fazer. Você quer ir pro quando? Porque acho que o quando é rapidinho, né? Isso, vamos. Vai o quando? O quando eu fiz por aproximação, entendeu? Porque o que acontece? Conforme a gente começou a estudar e tá vindo, né? Caminhando, eu tô fazendo mais ou menos aproximação. Aí eu coloquei provavelmente em 30 depois de Cristo. Mas se alguém viu alguma fonte e tal, por favor, né, se manifeste, porque eu botei assim, provavelmente em 30 depois de Cristo. Eu coloquei assim. Ai, meu computador tá ficando doido. Lucas 3, capítulo 3, versículo 23, afirma que Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Existem diferentes abordagens para tentar estimar a data correta do evento. A primeira é... Nossa, ele tá se mexendo sozinho, gente. Peraí, vamos ver se ele vai parar. Dá um passe nele aí, menina. Vou dar um passe no meu computador. Ai, computador, peraí, onde eu tava lá? Sumiu já, meu Deus do céu. Vamos lá, aqui. A primeira se baseia na combinação das informações do Evangelho de Lucas com dados históricos sobre o imperador romano Tibério, o que fornece uma data por volta de 28 ou 29. Uma segunda se baseia na combinação de informações do relato do Evangelho de João, com informações históricas de Flávio Joséfo sobre o Templo de Jerusalém, e leva uma data entre 27 e 29, ou seja, cerca de 30 anos. Eles foram os primeiros. Assim, as narrativas sempre colocam que Jesus começa realmente o seu trajeto aí, né? Ele efetivamente começa a implantar o cristianismo a partir dos 30 anos. Então, como eles foram os primeiros, nessa faixa, foram dos 30 aos 33, então, logo no início aí. Porque ainda tem aquela contagem errada, né? E até hoje eu tento entender mais ou menos. O problema é isso. Tem várias confusões, mas como a gente faz uma contagem do nosso calendário, né? Jesus desencarnou, foi crucificado com 33 anos. Então, assim, ano zero, teoricamente, né? Nascimento, começou todo esse processo do cristianismo com 30 anos, com 33 ele foi crucificado. Então, como eles foram os primeiros ali, tipo, fez o aniversário e começou a trabalhar, entendeu? Então, fechou o quando? Alguém tem mais alguma dúvida? Provavelmente mais ou menos isso, né? 29, 30.
né? Mais ou menos isso, com alguma margem de erro. É 29, 30 antes de Cristo? Não, depois de Cristo. Depois de Cristo, né? Depois. O Cristo já tinha nascido. Depois. Antes, não. Onde? Quem pode falar o onde? Onde tem várias coisas. Lívia, tu quer começar? Ó, o onde, o que eu fiz? Eu pesquisei assim o que mais me chamou a atenção, porque outros lugares, por exemplo, Judéia, tal, acho que a gente já pesquisou sobre isso, né? Então eu pesquisei sobre os caminhos que Jesus estava, quando no começo da passagem ele fala, enquanto Jesus circulava junto ao mar da Galileia, né? Aí eu pesquisei essa localização. Aí eu encontrei a margens do mar ou lago, você pode falar tanto mar ou lago, pelo que eu entendi, de Tiberíades, que é próximo também, né, a Cafarnaum, na Galileia, rico em peixes, grande lago de água doce que recebe águas do Rio Jordão. Então, esse mar, esse lago, aqui é a primeira parte da passagem, que é quando Jesus estava caminhando e começou a conversar com os primeiros discípulos, a chamar eles, né? Aí, no final da passagem, quando comenta, né, depois que encerra essa parte dele chamar os 4 discípulos, entra naquela parte de que ele começou a andar para pregar e para curar as pessoas, enfim. Aí começa em outro lugar, que ele fala, o último versículo, e seguiram-no turbas numerosas da Galileia, de Decápolis. Aí eu pesquisei Decápolis, que foi o que mais me chamou a atenção, né? Aí Decápolis, 10 cidades, ficava ao sul do Mar da Galileia e a leste do Rio Jordão, avançando até seu lado oriental. E hoje em dia esse lugar, né, é localizado a maior parte da Jordânia, que a gente conhece hoje em dia. Aí foi isso que me chamou, foram esses 2 lugares que me chamaram assim, mais atenção. Acho que a gente nunca tinha pesquisado sobre eles. Então, vou só complementar o de Decápolis. Deixa eu ver que você não falou. O episódio mais conhecido do ministério de Jesus envolvendo a região de Decápolis foi a libertação de um homem endemoninhado que vivia atormentado por uma legião de demônios. E esse da Mar da Galileia, para complementar o que a Lívia falou, ela falou: em tempos bíblicos havia uma produção agrícola de grãos, vegetais e frutas. Nos dias de Jesus, o Mar da Galileia era um importante polo de pesca. Nosso Senhor frequentava estas redondezas, nas redondezas daquele lago, ele frequentava lá. E aconteceram dos 33 milagres de Jesus registrados no Evangelho, pelo menos 18 foram registrados na região do Mar da Galileia. Então, essas 2 coisas que a Lívia falou, eu só complementei. Alguém quer complementar mais alguma coisa? Eu quero. Lívia, Eu quero. Eu também fiquei pesquisando muito assim sobre isso também, que me chamou assim, tipo, mais atenção. E eu vi, né, assim, que Decápolis vem do grego deca, que é 10, e polis, que significa cidade. E essas 10 cidades, elas eram Citópolis, Pela, Dion, Gerasa, Filadélfia, Gadara, Rafana, Canata, Hipos e Damasco. Aí que ficou mais claro para mim também fazer essas conexões, assim, achei bem interessante. Acho que a mais famosa dessas 10 cidades que a gente conhece, para mim, assim, que a mais comum era Damasco. Damasco, né? isso mesmo. As outras eu não me recordo de passagens com ela. Marlene, você quer falar? Eu ia falar exatamente o que ela complementou, a Adriana, mas aí tem aqui
que as 10 cidades eram envolvidas numa cooperação que visava vantagens comerciais e algum tipo de defesa mútua. Só isso. O restante tudo tá igual, o que elas falaram. A gente pode falar, acho que eu fiz também de Síria, que aparece Síria no texto. Alguém quer mais falar do Mar da Galileia e de Decápolis? Não? Vou falar de Síria, então. País situado ao longo da costa oriental do Mediterrâneo, compreendida a maior parte das regiões designadas no Antigo Testamento pelos nomes de Canaã e Arã. A palavra Síria é a abreviação da palavra Assíria, que entrou em uso depois das conquistas de Alexandre, o Grande. A Síria formou a mais importante das províncias do reino dos Seleucidas, cuja capital era Babilônia, tanto sob o ponto de vista comercial como militar. Fala, Adriana. A Adriana está falando do bate-papo. Fala, Adriana. Não, então, olha só, eu tava pesquisando muito sobre Cafarnaum, né, que também é um pouco citado, e eu tenho eu tenho muita curiosidade de saber como que essa área ela está hoje, né? Eu faço tipo um link, né? E eu achei esse vídeo e eu pus aí para vocês. É um vídeo que não tem nada a ver com religião, é um vídeo assim de viagem, né? Mas que mostra muito assim rapidinho como está hoje, né? Isso eu acho bem interessante. Uma coisa que eu acho interessante também, desde que eu reli lá o que significa o quem, quando, onde, como, que o Haroldo Dutra Dias propõe, que é uma comparação com o que Emmanuel faz nas páginas, porque quando a gente lê as páginas de Emmanuel em relação a uma citação da Bíblia, ele trabalha com um desses conceitos, mas ele não fala exatamente só um dado histórico, sabe, objetivo. Por exemplo, Emmanuel pega lá um versículo, né? Aí ele fala do quando, mas ele fala com outra maneira, de outra maneira, fazendo a gente trazer um ensinamento moral daquilo, independente do... Ele traz informações históricas, mas ele tenta fazer de uma maneira diferente. E aí, quando eu pensei nisso, né, mais uma vez olhando para esse texto, no momento em que Jesus escolhe um local. Então, onde Jesus escolhe, ele vai buscar os seus discípulos. Eu achei até um texto que fala sobre isso num site, que diz que ele pega depois eu vou botar o link lá no grupo, porque eu achei interessante, porque ele faz justamente isso. Ele pega esses trechinhos e vai comentando. Então, quando ele bota aqui, o Mar da Galileia é o lugar no qual vive o povo da Galileia e ali trabalha. Isto quer nos dizer que o chamado não é feito em um ambiente religioso particular, mas aí onde as pessoas verdadeiramente vivem, na sua vida cotidiana. Jesus não procura um povo em sua própria situação concreta, Jesus procura e encontra o povo em sua própria situação concreta. Jesus apresenta a cada um um convite a segui-lo, onde se encontra numa situação comum, honesta e honrada, como aquele dos primeiros discípulos. Ou então, numa situação desonrada e moralmente difícil, como aquela do cobrador de impostos. Então, ele faz uma reflexão sobre o porquê daquele lugar, né? De não ter sido num lugar específico. A gente até comentou sobre isso uma outra vez. E depois eles fazem uma reflexão sobre o imediatamente, porque essa palavra está ali, né? Que fala que eles seguiram imediatamente. E a gente qual foi o tempo que demorou para esses discípulos seguirem Jesus. E aí eu fico pensando, né, se eles com tudo que a gente leu, eu ainda fico pensando sobre se eles
olharam para Jesus e falaram: ai, que olhos, que luz, que semblante, vambora. Ou se eles já... Foram as duas coisas, né? Eles ficaram construindo isso na sua evolução e, ao mesmo tempo, eles viram Jesus e foram. Mas porque a gente vê assim, na história de Pedro, tipo assim, ele falou, vou, mas ainda assim, várias vezes ele caía, né? E todos eles. Então, não foi... Acho assim, não foi uma coisa uma mágica, né? Arrebatadora? Mágica. Não, mas Não pelo é, que a gente... Não, Ariane, lembra? é assim, é uma evolução. Fala, Suzana. Não, que a gente estudou semana passada, tanto de Pastorino quanto aquela outra que você indicou, você não, Sublime Encantamento, aquele livro Sublime Encantamento e Pastorino. Eles falam que eles não... Eu até botei isso no meu como. Eles não tinham muita noção do que estava acontecendo, é como se eles estivessem se recordando, é como se eles estivessem com saudade de Jesus, é uma coisa irresistível, por causa do magnetismo de Jesus, entendeu? É isso que está escrito nesse livro. E assim, Ari... Mas então o que a gente está querendo dizer é que eles, sim, fizeram a escolha, mas daí fazer a escolha e exercer, né, e praticar essa escolha já é outra história, né? Porque ele falha em alguns momentos. Assim, sim. Ele dá uma... É porque assim, eles são falhos, né? Fala, Adriana. Nesse Fala, processo Adriana. de construção. Então, exatamente isso. Assim, como a gente viu, eles tinham várias características de personalidades que eram muito difíceis, que eram muito próximas lá das nossas, né? E essa coisa, por eles serem um pouco tipo vacilante, né? Eu vou, mas não vou, eu fico, mas não fico. Isso é muito natural por conta do tipo de personalidade deles, né? Que a gente viu aqui. Então, eu acho que é muito humano, né? É muito próximo da gente, né? Da faixa em que eles se encontram, né? De perfeição em que eles se encontravam. Eles não eram espíritos puros, espíritos perfeitos. Tá? Eram gente como a gente, que tiveram esse chamado, que perceberam que ali se encontrava o Messias, o Mestre. Os dois primeiros já recebiam essa informação a partir de João Batista, mas entre você querer e você fazer, né, tem uma questão da vontade aí que não é tão simples. Você manter isso por todas as dificuldades, 3 anos seguindo um cara, tá? Sem qualquer recurso. O tempo todo eles tinham que batalhar por recurso. Sendo apedrejados, né, entre aspas, de tudo quanto é canto. Você vai, às vezes, dando aquela estremecida, até porque eles não eram robôs, né? Eles tinham os sentimentos deles, assim, as necessidades deles, as dúvidas deles. Tinha um espírito ali na frente, como a gente, senão, assim, teoricamente seria simples, né? Você perceber que um espírito te define ou te mostra um caminho e não, agora eu vou seguir porque ele falou e foi um chamamento. Tem a minha vontade, né? Tem o meu livre-arbítrio. Então, eles vão falhar mesmo, faz parte. E também, em relação ao que vocês estão falando aí, eu sempre pensei muito assim, tudo já foi meio que, obviamente, né, premeditado. Jesus já sabia, né, quem seriam os discípulos e tal. E eu tenho certeza que essa escolha foi muito bem pensada por ele em relação a que ele colocou cada um com a sua característica específica, pessoas assim mesmo do povo, vamos dizer assim, mas que já tinham, obviamente, eles já tinham seu desenvolvimento, né, espiritual, tal, até certo ponto, eram médiuns, né, enfim. Então, eu acho que também Jesus escolhendo de forma tão assim, cada um com a sua característica, cada um suscetível a erros, também para tornar para nós que viríamos coisas assim, não algo alcançável, sabe? De eu olhar para Pedro, ou eu olhar para João, enfim, e notar as características dele. Você vê, aqui fala que Tiago e João, foi o que a gente até brincou, né? Filhos do trovão, porque eram intempestivos, né?
Então, a gente sabe que às vezes a gente também é explosivo e tal. E isso não, sabe, é uma questão assim de tentar aproximar um pouco mais da gente. Você já pensou se Jesus, em toda a sua evolução, ele já era um espírito muito, né, um espírito muito, muito evoluído, chegasse aqui e colocasse mais 12 perfeitos, sabe? Assim como ele ou quase como ele. Ia ficar uma coisa, sei lá, muito inalcançável para a gente. Pelo menos eu tenho esse sentimento, entendeu? Então eu acho que ele quis fazer justamente isso, como eu falo, eu acho que foi tudo muito bem pensado, né? Obviamente. Ele quis fazer isso para mostrar para a gente que a gente está suscetível a isso. A gente quer seguir ele, às vezes a gente vai falhar, às vezes não, mas é assim que funciona, entendeu? Então é assim que é esse sentimento que eu tenho em relação aos discípulos, sabe? Em nenhum momento eles estão sempre ali, mas alguns erram, outros não, mas estão sempre ali na caminhada com Jesus. Então acho que fala um pouco muito do que nós somos também, entendeu? Mais ou menos esse sentimento que eu tenho. Você chegou a fazer o como, Lívia? Alguém fez o como? Olha, o que fez maravilhoso. Não foi, Lívia? Fiz, mas o que acontece? Eu não fiz outro, porque a visão espírita do como, eu ia escrever 6 e depois meia dúzia, entendeu? Ia ficar não, lê pra Priscila poder bater palma, tua mãe, Priscila, aí, ó. Ai, gente. Tá, vamos lá. Eu entendo que o como é com tudo junto, né? Por isso que eu não escrevi, entendeu? Principalmente que a gente juntou a passagem inteira, né? Utilizando sua mediunidade através da dupla vista, Jesus andou pela Galileia ao encontro dos primeiros 4 discípulos que teriam a missão de segui-lo, aprendendo com seu evangelho a espalhar a boa nova. Eu vos farei pescadores de homens. Foi a perfeita analogia escolhida por ele para indicar àqueles pescadores que a hora era chegada. Deveriam deixar de lado o mundo material e iniciar seus aprendizados do plano espiritual, para propagar ao povo a verdadeira vida e seus ensinamentos, pois a humanidade já se encontrava pronta para esta próxima etapa evolutiva. Jesus, durante todo o seu percurso, aplicava curas a cegos, paralíticos e outros doentes, enfermos, mas com certeza os seus maiores feitos e milagres foram a disseminação da mensagem de amor, caridade e vida espiritual. Vida espiritual tocando profundamente a moral daquele povo que, acima de qualquer cura material, começaria a entender o real significado de ter olhos de ver, Era chegada a hora do véu do mundo material cair. É isso. Eu falei mais ou menos isso, só que em pequenas linhas. Posso ler? Pode. Trata-se da escolha dos discípulos por Jesus, em que, através do seu dom da dupla vista, conseguiu identificar quem estaria disposto a segui-lo no seu objetivo de divulgar a boa nova, que é chegado o momento de deixar para trás os bens materiais e família em prol de divulgar os ensinamentos de Jesus. Eu posso ler o meu. Tu quer ler, Adriana? Não, tu tá batendo palma, né? Ó, vou ler. Os discípulos renunciaram tudo, pais, haveres e profissão. Um simples chamado, já preparados. Eles obedeceram imediatamente, sem nada perguntar, sem qualquer preocupação. Foi uma adesão integral. Era irresistível o convite de Jesus. Todos experimentavam uma sensação de conhecer, de amar, de sentir a ausência dele. O mestre guiava o grupo e construía uma nova personalidade, modelando da pedra bruta, representativa da ignorância atual, para arrancar o que se encontrava oculto, a essência sublime da vida. Daí por diante, atraíram criaturas humanas, por amor, que chegaram espontaneamente, as pessoas foram chegando espontaneamente, esclareceram e anunciaram o reino celestial, isso os discípulos, né? Já está na hora, agora a gente,
Já está na hora de pensarmos seriamente na nossa espiritualização. Esse foi o grande aviso que Jesus veio trazer a todos nós. E temos a obrigação de dizer a todas as criaturas. A gente tem a obrigação de divulgar, né? Abençoada seja a colaboração prestada ao povo para que aprenda para que aprenda a pensar na extensão do bem. Podemos divulgar páginas consoladoras, instrutivas, colocar esse vídeo no YouTube. Existe serviço para cada um e degraus iluminativos para todos. Bate palma para mim. Caraca, Suzana estava inspirada. Eu fui fazendo dos textos que a gente leu, Pastorino, desse sublime encantamento. Eu fui fazendo disso que a gente foi estudando. Léo, semana que vem, vamos continuar nesse eu ia ritmo? perguntar isso. Leitura do capítulo 5, as bem-aventuranças do texto completo, leitura e interpretação, certo? Léo? Da onde? Semana que vem. Leitura e interpretação, que a gente só vai ver o significado das palavras, né? E as palavras se repetem. O Sermão do Monte, Bem-aventuranças, é isso? Isso. Capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Pode ser? O texto todo? Vamos fazer tudo. As palavras. Só para as palavras, né? Vai ser leitura e interpretação do texto todo. Então, porque cada frase dessa, tu olha lá nas obras espíritas, tem uns 10... Nas obras espíritas vai ser só um capítulo do Evangelho cada frase. Mas, assim, não, as palavras sem problema nenhum, com certeza. A gente pode. Então, Adriana, o pessoal que chegou agora, na semana que vem a gente vai ver o capítulo 5, versículo 1 ao 12, a gente vai ler todo o capítulo sem pegar referências espíritas. A gente vai tentar interpretar o texto, só vendo o significado das palavras, vendo o que o texto tem a dizer. Vamos fazer a nossa prece. Sem a cola espírita. Eu sei que dá vontade de ir lá, mas vamos nos conter. Então é isso, né, pessoal? Foi uma noite abençoada. Mais essa oportunidade, né, de estarmos aqui todos juntos, aprendendo, crescendo. E o chamado está aí. O chamado está para todos nós. Existe trabalho para todo mundo. E temos 20 séculos de cristianismo. Jesus está chamando a gente. E chega de colocar sempre o nosso lado pessoal, material em primeiro lugar. Se ela tenta mais sofrer, então vamos olhar nossas prioridades de vida e encaixar tudo, né? Não deixar a parte espiritual em último degrau, porque já fazemos isso há muitos séculos e é bem doloroso. Então, agradecer a todos. Alguém quer fazer prece? Eu já emendo. Suzana? Já segue aí, eu já empolgado, eu já estava rezando aqui. Pô, eu também. Eu estava até fechando o olho. Pô. Eu não sabia. Então tá bom. Então, nesse tom de agradecimento, é claro que não podemos deixar de agradecer esse dom da vida que o nosso Pai nos oferece, essas oportunidades de vida, de aprendizagem, e com esse estudo do NEP que nos fortalece, principalmente como espíritos que somos imortais, aprendendo com o passado para trazer para o nosso presente o propósito de estarmos aqui hoje encarnado, passando por diversas lutas e aprendizado. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus, governador do nosso orbe, que sabe de nossas limitações e confia em cada um, que possamos dar o nosso melhor.
que possamos vivenciar tudo aquilo que estamos aprendendo e, claro, nos tornar seres melhores e cada vez mais estar em sintonia com o nosso Criador, nosso Deus Pai. Obrigado por tudo, meu Pai. Obrigado, Mestre Jesus, por estar sempre em nossas vidas, nos confortando, nos fortalecendo para seguirmos. Abençoe cada um aqui, integrante, em sua casa, em sua família, aqueles também que não pode estar junto conosco, mas sendo-se todos abençoados pela tua luz. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, que coisa mais linda! Eu vou tirar a nossa foto. Peraí. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Gente, Lembrei da Jussara agora. esse estudo Tá foi maravilhoso. gravando, Suzana? Eu tô gravando. Vou passar pro Léo e ele joga no YouTube. Ah, tá assim agora. Gravou, eu mando. Assistir. Ó, ela que é meu a Deus. administradora hoje, vai dar tudo certo. Eu fui consultar meu drive hoje, tá lotado, só tem 95%. Então tem muito, né? Mas é só é só do estudo, não tem mais nada. É por isso que é bom o YouTube, né? Não armazena nada pra gente. É verdade. Ainda ajuda outras pessoas a estudarem também. Vamos ver se Com eu faço certeza, um né? pouco Vamos de divulgar assistir. essa doutrina aí. Ai, gente, eu Verdade, gostei isso aí. tanto hoje. Eu gostei tanto, gostei Foi muito tanto. bom. Cara, mas na semana que vem, as bem-aventuranças. Bem-aventuranças vai ser, ó, Pô, Você top. Daquele jeito. vai ter bastante conteúdo, vai ser mais fácil. Isso. Beijos. Interessante. Fala, Valeu, amiga. pessoal. Boa boa noite.